Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro do Séries Entrevista com Especialista. E hoje nós temos um amigo e um companheiro aqui do nosso centro, o Luiz. O Luiz, ele é engenheiro de petróleo formado pela Unesa, possui um MBA executivo em Economia do Petróleo e Gás pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também uma pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia. Ele atua como analista e pesquisador, né, na área de geopolítica energética, é membro consultor do Observatório do Mundo Islâmico, porque sabemos que, querendo ou não, está bastante envolvido com o tema de energia, né, e ele nos vai falar um pouquinho mais. O Luiz, além de participar no Séries, ele também participa, e também no Observatório Islâmico, ele também participa no Mentimundo, que é um parceiro nosso, que tem essa especialização, essa vocação em relação à política asiática, né, e tem feito um trabalho bastante interessante. Eles possuem até um podcast, não é isso, Luiz? Em relação ao Isso. tema de geoestratégia, geoenergia, etc. Fale um pouquinho conosco, Luiz. Primeiro de tudo, como que surgiu esse tema de engenharia de petróleo? Você surfou naquela onda de quando o Brasil descobriu o pré-sal, ou sua formação é anterior a isso? Primeiro, Wesley, obrigado pelo convite. Muito bom participar tanto do Séries quanto dessa entrevista. A minha história é um pouco longa. Eu cursei engenharia química na UF Uhum, anteriormente e não cheguei por questões familiares, não cheguei a concluir, tive que trancar o curso. Durante uhum, esse período, logo em seguida, eu fui convidado para trabalhar como técnico no laboratório de petróleo da UFRJ. uhum, E como eu já estava inserido na área de petróleo, sempre gostei dessa área de petróleo, estava inserido nessa área, eu concluí meu curso de engenharia, daí eu migrei para engenharia de petróleo de fato, para a uhum. Unesa, onde eu pude terminar esse curso. E desde então eu trabalho como pesquisador na área de petróleo, nos projetos que envolvem FRJ e Petrobras. Isso foi me consumindo, foi me interessando por mais outras áreas. Eu sempre gostei de política, Uhum, aquela sempre esteve assim no sangue. Meu pai era líder estudantil, meu pai naquela época da ditadura viveu aquele momento que nós passamos. E então isso aí já estava, essa vontade de estudar essa área sempre teve dentro de mim. Então, o que a geopolítica fez? Ela foi essa junção da geopolítica energética que já me agradava, né? Da área de petróleo e gás, com essa questão da política, das questões mundiais, das grandes crises mundiais. Isso foi formando esse conhecimento, essa ideia de estudar essa área. E logo em seguida eu fiz o MBA em uhum, petróleo e gás, e nesse MBA nós temos disciplinas que estudam essa questão energética, crise energética e também a geopolítica, e uhum, muito também do Oriente Médio, questões do Oriente Médio. E a minha monografia já foi geopolítica do gás natural. Então, eu me uhum. aprofundei nesse estudo, que já, além de me agradar só o fato da leitura, eu fui tendo já uma direção mais profissional. Aos poucos eu comecei a escrever, fazer algumas colunas. Essas colunas elas começaram a ter uma boa aceitação. Eu até me surpreendia na época, assim, com alguns convites. Olha, eu li sua coluna, estou interessado numa entrevista sua. Não, mas eu só estou escrevendo assim o que eu penso, o meu ponto de vista. Não, mas o seu ponto de vista nos agradou muito. Então foi assim que eu conheci o Walter do Mente Mundo. Uhum, Daí ele falou assim: não, precisa de uma entrevista com um especialista da área. Eu falei: mas vamos lá, vamos lá. E isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, atravessou o Atlântico. A equipe lá do Observatório do Mundo Islâmico me procurou também para dar uhum, uma palestra. Eles gostaram dessa palestra, foi muito bem aceito, foi muito bem
elogiada, inclusive por alunos da Universidade de Lisboa, e me convidaram para ser consultor também do Observatório do Mundo Islâmico. E desde então, as questões energéticas relacionadas ao mundo islâmico, eu trato deste assunto específico, né? Inclusive com alunos de graduação. Eu sou orientador de alunos de graduação da Universidade de Lisboa, alunos de Relações Internacionais e Ciências Políticas. Então, sempre quando é uma monografia, ele tem esse lado, esse viés energético, mas relacionado aos conflitos do Oriente Médio, relacionado aos conflitos do Estado Islâmico. Sabe? E isso foi crescendo, até chegar aos séries, que nesse mundo de relações internacionais, nesse mundo de geopolítica, acabou é inevitável que cruzasse com séries, que já tem um caminho muito consolidado, e a história do séries pelo Walter, do Mente Mundo, e pelo que eu lia na internet, né, eu achava uma história muito interessante. Falei, eu tenho que ser cara de pau e procurar o Wesley lá e falar, me aceita, Wesley. Então, assim, então foi assim, eu falei, foi assim que foi a trajetória. Começou lá atrás, num curso que eu fiz de engenharia química na UF. Depois eu migrei para engenharia de petróleo. Eu fui convidado para trabalhar no laboratório de petróleo da UFRJ. Desde então já são mais de 16 anos como pesquisador dentro dessa área de petróleo, na área. As nossas pesquisas são de exploração e produção, então eu já tenho no sangue essa área de estudo. E a geopolítica, quem trabalha com petróleo, a questão de geopolítica está muito ligada, né? E por gostar de política, gostar de relações internacionais, essas relações conflituosas que envolvem energia, foi uma coisa natural. Com o tempo, com a idade também, você vai migrando para um assunto relacionado mais à leitura, a escrever, a analisar, e desde então foi um caminho sem volta, né? Os Entendi. convites vêm, eu aceito todos os convites, e agora estou Agora aqui. tá cheio de. Cheguei ao ponto máximo de ser entrevistado por você. Não, eu que agradeço a sua participação. E é curioso, né, você mencionar justamente essa ligação entre o mundo do petróleo e a geopolítica. Quem é um pouquinho mais velho, né, o pessoal da nossa turma, a gente se lembra que, no caso do Brasil, o petróleo ele se inseriu no contexto brasileiro de uma forma bastante recente, né? O Brasil começou, na verdade, a discutir o tema do gás. Eu me lembro quando eu era criança, houve uma época que houve greves na Bolívia, a gente não tinha gás em Brasília, era uma coisa assim terrível, né? E a gente discutia muito o tema do gás, porque o Brasil dependia da produção dos países vizinhos, né, para suprir. E depois, com o surgimento do pré-sal, é quando de fato o Brasil entra nesse mundo, né, do petróleo, e o petróleo passa a pasta política. E já devia a célebre frase, né? Tudo é política, no mundo tudo é política, né? No final tudo acaba Exato. em política, às vezes não tão boas, outras, né, melhores. E eu te perguntei em relação a essa formação, porque muitas pessoas, uma vez que começou o tema do pré-sal, houve até chamados da própria Petrobras, bolsas de estudos, né, para migrar profissionais e jovens a essa área do petróleo, numa busca talvez de uma, e aí vai a nossa primeira pergunta, justamente em relação à matriz energética tão discutida, ainda mais nesse mundo de aquecimento global, de guerras, de crises energéticas, né? A matriz energética do Brasil, que sempre foi majoritariamente a produção hidrelétrica, tem esse novo fator que é o pré-sal, essa nova atração que o Brasil sente ao que é usar o petróleo para uma transformação de sua matriz, ou também gerar transformações sociais. Vamos lembrar que no começo, né, os royalties do petróleo, eles seriam destinados à saúde, educação, etc., embora depois houve uma série de mudanças aí. Mas você acredita que o petróleo, ele, de fato, ele pode mudar um país? Ele pode ser um fator chave na consecução de um país? Nós temos exemplos fantásticos como os Emirados Árabes, mas também temos exemplos muito próximos como a Venezuela, que o petróleo acabou sendo uma maldição, por assim dizer, para o próprio país. O que você acredita em relação à nossa matriz energética? Tem futuro? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, aquele boom que nós tivemos do pré-sal, surgiu na época um grande alvoroço
pelas oportunidades de trabalho que poderiam se desenvolver e realmente acontecer. O que eu observei na época, em função das descobertas, aquelas grandes descobertas, propagandas da Petrobras, que a Petrobras ela detinha a tecnologia de perfuração em águas ultraprofundas. Esse era um slogan da Petrobras. E é verdade isso. O que gerou isso? Isso gerou imediatamente um boom de candidatos, vagas nas universidades federais, principalmente, de jovens que migraram, que têm aquela tendência de fazer engenharia, mas eles optaram pela engenharia de petróleo, optaram também pela civil, que é na área de perfuração de petróleo, para imaginando que 4, 5 anos eu vou ter emprego fácil, imaginando isso. Isso realmente eu observei que, de fato, dentro da universidade aumentaram as pesquisas na época, os programas de pesquisa, programas com fomento federais, como FINEP, CAPES, bolsas de estudos. Isso nós reparamos um aumento muito grande. Eu não vou querer entrar na política brasileira para não induzir, mas foi um período do governo Lula que realmente nós tivemos muitas bolsas, CAPES, projetos de FINEP muito grandes, vinculados a esse boom do petróleo. Isso é fato, não sei entrar em maiores discussões, isso aí não é o caso da nossa entrevista. E realmente eu reparei que o pré-sal, a princípio, ele foi muito útil para essa função. O quê? Nós tivemos muitas empresas que surgiram nesse período, nós tivemos um desenvolvimento de Macaé muito grande. Se você imaginar, desde empresas técnicas, empresas da área tecnológica, que se surgiram e se firmaram naquele período, em função desse boom de você precisar de empresas especializadas na área de engenharia, de você pensar no crescimento urbano, de pousadas que surgiram, hotéis que surgiram nesse boom. Então, naquele momento, o país teve uma ferramenta, que foi o petróleo, que contribuiu demais para esse crescimento. Isso foi ótimo. Desde você que falou da questão de utilizar isso para um crescimento educacional, crescimento da saúde e melhorias. Isso nós não observamos. Desde então, Macaé hoje, Macaé igual ao pré-sal, ao período anterior. O Macaé hoje está assim. A qualidade de vida não é tão grande, já não existe mais aquele boom que nós observamos naquele período, e mesmo o país, assim, após várias crises que nós tivemos na Petrobras, crises passadas, questões políticas e atualmente a pandemia, nós já observamos que a própria universidade o número de candidatos vaga para petróleo também diminuiu. Quer dizer, já não tem aquela chamada, aquele olho do aluno para o petróleo. Isso já, vamos dizer assim, voltou ao que era antes. Falando primeiro do Brasil, depois da questão mundial, relacionando a energia com a qualidade de vida, falando do Brasil, o que temos que entender é que nós temos muito petróleo, falando diretamente para o leigo, nós temos muito petróleo, nós temos imensos reservatórios, só que a nossa filosofia hoje da empresa, nós brasileiros, né, observando essa filosofia da empresa, é uma empresa voltada para a exploração e produção e venda desse petróleo. Não é uma empresa voltada com um olho para o social, com um olho para a infraestrutura brasileira. Ela está vinculada muito à venda. Isso é uma linha de trabalho, de gestão, de alguns anos para cá, que a gente vem observando. Nosso petróleo, quase na sua totalidade, vai para a China. A nossa venda de petróleo vai para a China. E nós nos transformamos com vendas de refinarias. Você deve ter acompanhado ao longo do tempo, muitas refinarias vendidas. E agora a gente tem uma crise que a gente não tem, nós não temos os derivados, mas a gente tem o petróleo, né? Que as pessoas não entendem isso. Como é que a gente não tem derivado, mas a gente tem uma imensidão de petróleo no nosso litoral? É que a gente tem a semente e não tem o fruto, né? Porque a nossa empresa, Petrobras, empresa brasileira, ela tem essa linha de pensamento, essa gestão
A estratégia dela é uma empresa de produção, exploração e venda do petróleo. Então, muito disso não nos retorna. Uma prova disso, do não retorno, que eu me debato muito, é a questão que você falou lá atrás do gás da Bolívia. Nós temos uma imensidão de gás, de reservatórios de gás. Daí você vai falar assim, por que nós não temos uma infraestrutura? Isso é que eu me debato muito. Por que nós não temos hoje uma infraestrutura no Brasil com uma malha de gasodutos, vamos dizer assim, atravessando o país, chegando no interior e alimentando, diminuindo esse preço de gás e alimentando? Porque nós não temos uma infraestrutura e nós também não temos esse gás do pré-sal sendo utilizado para alimentar esses gasodutos que nós iríamos criar. O nosso, mais de 60% do gás gerado em nossos reservatórios offshore, eles são utilizados, são reinjetados para continuar essa produção de óleo. Ou seja, você produz, você retira esse petróleo sai com gás, você pega esse gás, você não coloca no gasoduto, você reinjeta esse gás para continuar a nossa produção. É o que a gente chama de gás de reinjeção. Ele é utilizado quase em sua totalidade para isso. E o que nós fazemos atualmente? A gente compra gás natural liquefeito, dos Estados Unidos, principalmente, e compramos já o tradicional gás da Bolívia, que vem pelo gasoduto chamado Gasbol, que é o gasoduto Brasil-Bolívia. Então, a nossa malha hoje é muito pobre, quando comparada, por exemplo, com a Europa, quando comparada com os Estados Unidos, quando comparada com a malha de gás do Reino Unido. Se você parar para analisar, fizer uma comparação dessas malhas de gás no mundo, você vai ver uma distorção, falando assim, como nós temos a tecnologia da exploração, nós temos assim uma imensidão de reservatórios de petróleo. A cada dia a Petrobras anuncia uma nova descoberta, e isso é uma propaganda positiva, isso é uma conquista do Brasil, uma conquista dos engenheiros brasileiros. Mas nós não, esse petróleo não retorna, esse gás não retorna desta forma. Ele retorna de uma outra maneira, é uma outra linha de trabalho de gestão da Petrobras dos últimos anos, mas, como eu falei, isso é uma outra questão. Mas quando as pessoas me perguntam assim, Luiz, por que a gente não tem essa malha de gás, esses problemas de gasoduto? Porque nós não temos essa infraestrutura, porque nós não temos o gás para colocar. Quando você lê uma reportagem sobre no Rio Grande do Norte, um gasoduto que está alimentando uma termoelétrica, alguma coisa, é um gasoduto, provavelmente é gás natural liquefeito, que está sendo comprado e utilizado para alimentar essa termoelétrica. Então, é nesse sentido, não é o nosso gás do pré-sal. O gás do pré-sal é utilizado para reinjeção. Agora, falando da questão, terminando a questão Brasil, eu não vi até hoje, como você disse, essa propaganda que foi feita na época, de melhorias na área de saúde e educação, em função das descobertas de pressão. Não vi. O que eu vi foi um boom localizado em alguns, por exemplo, um boom localizado em Macaé, de uma melhoria. Na época, a gente tinha muito a chamada Oil and Gas em Macaé, que era a feira de petróleo. Você observava a cidade assim polvorosa, a cidade desenvolvida, muitos hotéis, muitos restaurantes, quer dizer, muitos comerciantes conseguiram crescer um pouquinho, mas isso logo caiu. Em termos educacionais, em termos de saúde, nos últimos 10 anos nós não vimos uma participação do petróleo nisso, né? Então, eu não localizo, não é minha área, educação e saúde, mas eu não visualizei até onde eu pude ler e observar e conversar uma melhoria do Brasil ou piora em função do petróleo ter sido desenvolvido pré-sal. Não vi. Justamente em relação a isso, o que eu ia lhe perguntar, infelizmente nós sabemos que as leis elas foram revogadas, as leis da divisão, né, dos royalties, principalmente após a privatização de parte da companhia, né, talvez o que explique também a falta de resultados, é preciso de um tempo, né, lembremos do PISA, né, do Brasil, o PISA é feito a cada 5 a 10 anos, né, para você ver um avanço da educação, e normalmente é um avanço tímido né, pontos ou décimas, né, de pontos, mas a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: nós não estamos, de uma certa forma, hipotecando ou vendendo o nosso futuro?
vou concretizar um pouco mais. O Reino Unido, durante a primeira Revolução Industrial, ele tinha reservas de carvão, usou as reservas, tanto as que eles tinham no seu território, como também, né, em outros territórios que tinham uma grande influência ou que pertenciam ao Reino Unido, né, e eles acabaram usando aquilo para estimular o seu próprio crescimento. No Brasil, nós temos uma indústria que tem uma certa dificuldade de ter acesso a recursos, ela demanda, tem um valor energético bastante elevado, os custos de produção do Brasil são elevados, né, e nós não investimos esse recurso que temos, que move a economia mundial, em certa forma, para investir no próprio país. Isso não é, em seu ponto de vista, você não considera isso hipotecar o nosso futuro? Quando um dia Sim, sim, acaba, né? um contrassenso, né, que eles falam, um Exato. contrassenso de... Sim, mas o que eu te digo é que tudo que é feito hoje e aplicado, vamos dizer, na questão, na área energética no país, ela está conectada com as leis que nós temos hoje no país. Por exemplo, 1% da produção do pré-sal, 1% da produção do pré-sal vai para a educação, vai para a pesquisa. E isso é utilizado sim, e eu faço parte desse mundo na universidade, por exemplo, na UFRJ, Uhum. onde a Petrobras ela aplica esse 1% da produção dos campos em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Isso de fato ocorre. Só que isso, aí é o que eu vou chegar, e o que você vai, aonde você quer chegar. Isso é aplicado no mundo de profissionais que já estão consolidados. Isso não é aplicado na base, no povo que precisa de saúde e educação. Isso é aplicado num mundo que, se você olhar, é 1% da sociedade, aquele percentual de pós-graduados de uma universidade, uma linha de pesquisa, uma universidade de alta excelência, que é uma referência no país, que é o FRJ. Então, esse dinheiro não chega de fato no povo. E como você está falando que é um contrassenso, sim, é um contrassenso, e, além disso, o dinheiro, o custo hoje é muito alto, realmente é muito alto. Eu converso com microempresários da área de petróleo, eles falam, Luiz, o custo é muito alto para você manter a sua empresa, a sua pequena empresa de petróleo. O custo que eu tenho hoje, quando eu assino a carteira de um técnico, é muito alto. Se eu assinar a carteira de engenheiros, então dobra. Eu tenho por mês, assim, ele fala, R$ 10.000 de custo com um técnico. Se eu contratar engenheiros, são 20. Ele falou assim, as tributações são muito altas. E isso implica a pouco investimento nessa área. O que não é nossa área é o que seria. Nós temos teríamos que criar facilitadores para que a indústria voltasse a se desenvolver, para incentivar o jovem empreendedor. O que nós temos de bom são as startups que estão surgindo com jovens que vêm da universidade. E isso foi uma coisa no país que eu venho observando muito, muito de perto. O surgimento de jovens engenheiros que não estão optando por procurar emprego na Shell, na Total, na Galp, na Petrobras, e estão desenvolvendo os seus próprios projetos e projetos, dentro do FRJ, eu reparo, muitos projetos da linha renováveis. Uhum. Não estão migrando muito para o petróleo. Eles já é um aluno que vem com essa formação na cabeça da energia renovável, da energia limpa. E a cada 10 reportagens que eu vejo na UFRJ e outra, na UF, por exemplo, já são jovens com startups com a ideia da renovável. E isso é muito bom para o país. Isso nós vamos, daqui a 10 anos, vamos colher esses frutos. Essas empresas se consolidando, nós teremos várias empresas fortes na linha de renováveis. E o país, e lembrando que o Brasil já é uma referência nessa área renovável. A nossa matriz energética hoje, se você tiver que marcar, ela é uma matriz renovável. Ela não é uma matriz fóssil, de queima de combustíveis fósseis. É uma matriz renovável. E isso é um resultado. Só que para o que você está falando, o custo industrial é alto, esse custo industrial, tanto o custo industrial quanto esse dinheiro retornar também para a educação, para a base, isso requer leis, requer
uma Câmara de Deputados, requer senadores, isso está um pouco afastado, está um pouco longe da nossa. Uhum. A gente não tem como manusear isso, não tem como controlar isso. É que infelizmente, né, Luiz, é uma espécie o Brasil ele sofre um paradoxo muito grande, porque por um lado você vende os recursos, não somente o petróleo, né, os grandes recursos que o Brasil possui, o Brasil é um grande exportador de commodities, né, o brasileiro ele tem muito orgulho de falar, eu moro num país que tem soja, tem alumínio, tem bauxita, tem petróleo, eu falo, mas se você não tem ações, né, de nada te serve ter tudo isso, porque você não vê esse dinheiro aplicado. Então, o Exato. governo usa o sistema tributário como uma forma de realocar parte desses recursos, através da venda, etc. Eles usam o sistema, só que, ao mesmo tempo, esse próprio sistema tributário afoga o desenvolvimento do próprio setor industrial. Então, nós vivemos aí numa. É um paradoxo que eu acho que o Brasil vai demorar anos em resolver, e não é somente o petróleo. E entrando no mundo do petróleo, eu vou entrar num tema que você deve estar muito chateado já, você já deve estar cansado de falar sobre ele, mas eu tenho que falar, né, que é a questão da Diga. Europa e a questão da crise energética. Nós temos um panorama energético completamente aqui na Europa, né? A Europa, gente, ela deveria ser dividida, embora ela sempre é visualizada como um bloco unitário em relação ao tema de energias, mas na verdade o sul da Europa ele tem uma matriz, ele responde de uma forma diferente ao norte europeu, né? Eu sempre falo brincando, falo, gente, a Espanha não depende do gás da Rússia, ela depende do gás de outro lugar, mas não é o da Isso. Rússia, né? Então, Quando, hum, pode falar. quando esse tema surgiu, e antes do início da guerra de fato, antes do primeiro tanque que invadiu o território ucraniano, já se levantava essa questão energética. A Europa vai ficar sem energia, vai ser uma crise descomunal. E eu logo comecei a escrever sobre isso e dizendo, para, gente, não vai ser bem assim. Inclusive, eu acho até que a entrevista que eu dei na época lá para o pessoal em Portugal, eles ficaram meio surpresos, assim, acharam que estava exagerando. Mas eu falei, não é bem assim. Eu hoje, na minha mente, eu divido e continuo dividindo a Europa em quatro setores, vamos dizer assim, quatro regiões energéticas. E explico para você. A questão energética é uma questão muito séria na Europa? Sim, é uma questão muito séria, porque é um continente, não vou falar da União Europeia, vou falar do continente europeu. Uhum, O continente europeu é um continente extremamente dependente de energia. uhum, É um continente que possui diferenças gritantes. A Península Ibérica, por exemplo, ela não possui essa dependência do gás russo. Portugal, por exemplo, ele antes da guerra, ele obtinha assim, cerca de 7% da sua totalidade de importação de gás natural era gás natural proveniente da Rússia, que vinha por navios, ou seja, muito pouco. uhum, Basicamente, Portugal ele utiliza gás natural liquefeito da Nigéria e também através do norte da África. Isso assim, resumindo. A uhum, Espanha também não tem essa dependência grande. Então, a Península Ibérica não teria já a Península Ibérica já não teria esse efeito imediato como estavam propagando anteriormente. O sul da Europa, ele existe um pouquinho dessa dependência, um pouquinho maior. A Itália existe essa dependência, sim, um pouquinho, mas tem como ela já estava visualizando como sanar isso através de gasodutos, através da Argélia, através da própria Líbia, apesar que a Líbia hoje está vivendo um momento de guerra civil muito complicado, que é essa questão energética que eu tenho me mergulhado, porque a Rússia está lá dentro nessa questão de conflitos internos da Líbia. E isso é uma questão que eu venho estudando em paralelo muito grande. E isso está afetando o fornecimento de gás interno e está afetando o fornecimento de gás para a Itália, por exemplo. Mas o norte da Europa, nós temos ali Noruega, Reino Unido, nós temos toda aquela região do Mar do Norte que tem reservatórios imensos, uma produção muito grande de gás natural. Então, eles não têm essa necessidade do gás russo. Eles conseguem ali, com a malha de gás que eles têm offshore também com o trânsito de navios, eles conseguem
se alimentar e suprir essa necessidade de gás natural, independente do conflito. Sim, Polônia, toda aquela região do leste europeu, essa sim, Alemanha, essa sim sofre demais. Essa sim sofre demais. Eu estou falando de gás natural, não estou falando de petróleo, de óleo. Essa sofre demais. A questão de óleo também é gritante, é muito, muito preocupante. Aí sim, a questão do óleo é muito preocupante. Tanto por isso que você deve ter visto visitas constantes do Macron, de líderes norte-americanos na África, indo ao Oriente Médio, Biden conversando com a Arábia Saudita, tudo isso está intercalado, porque a questão do óleo, não gás, a questão do óleo é uma questão que vai afetar a Europa, porque a Rússia fornecia também, só se fala do gás, mas fornecia também o óleo. E por isso que está tendo essa diplomacia entre eles, conversando internamente sobre a questão do gás. E você deve ter visto recentemente um próprio aceno à Venezuela. Você deve ter visto há 2, 3 meses atrás uma coisa impensável anos atrás. O próprio Estados Unidos pensar na Venezuela. Exatamente. Então, tem que sentar na mesa com a Venezuela, porque Venezuela tem, queira ou não, Venezuela tem petróleo. Então, você vai ter que ir lá conversar com o rapaz do lado. Não gosto dele, mas eu vou precisar dele. Entre Então, tá eles e o tudo Irã, melhor eles, né? e até o Irã. Eu até reescrevi recentemente uma coluna sobre o Irã, a pedido do Mente Mundo, e mostrando se o Irã não sofresse as sanções que sofre hoje, sem entrar nas questões das sanções, Uhum. mas só a questão de números e energia. Nós teríamos hoje no mercado entre 500 a 1 milhão de barris no mercado circulando, Absurda. só do Irã. Então, iria atenuar a questão europeia também de óleo. Mas aí entram questões geopolíticas que estão além da questão energética. Bem, Luiz, então, de fato, esse cenário europeu ele é multidimensional, né? Se pode dividir, como você bem comentou, a Europa em várias regiões, leva também a outros questionamentos, e um deles que eu vou te fazer como última pergunta, que eu sei que o tema é muito interessante, a gente poderia ficar horas falando no assunto, né? É justamente em relação ao que nós estamos vendo isso na Europa, com o exemplo da Europa, a necessidade dos recursos, né? Os recursos como eles são estratégicos para os países, os blocos, os continentes, né? E já se fala em novos materiais. Né? Vamos lembrar, sem ânimo de entrar em questões políticas, né? Do famoso grafeno do Brasil, né? Ou do lítio, do silício, e outros, né, que estão cada vez, ou você tem uma grande concentração em produtores, em determinados produtores, ou você tem uma proporção muito pequena para a demanda internacional que é cada vez maior. É impressionante. Um amigo geólogo ele me falou, Wesley, se você souber a quantidade de material que você tem dentro de um celular, ele falou, tem até ouro dentro de um celular e de um computador. Então ele falou, olha, de fato você entende como o mundo ele entra em discussão. E você acredita que essa tensão que nós vivemos, começou, podemos voltar atrás com o tema do carvão, depois passou com o tema do controle dos recursos hídricos, agora nós temos o tema do petróleo e do gás. Você acha que haverá mais discussões, mais guerras até em relação aos recursos estratégicos, e a água pode ser um deles? A água é um deles. Muitos analistas já acreditam que o futuro vai ser que o futuro longe, não tão próximo, será a água. A briga do planeta será pela água, que consideram já ela limitada para o consumo que nós temos. Mas isso é uma divagação, né? Muitos consideram que o futuro vai ser a disputa pela água, mas não iremos viver esse período ainda, se esse período chegar, se esse momento chegar. Mas já que você tocou nesse assunto, foi lá para o final, dizem que o final será a disputa pela água, não será, como diziam antigamente, a disputa pela terra. Há uns tempos atrás falava, a população mundial cresce demais, não vai ter terra para todos, não vai ter alimento para todo mundo, não, mas já se diz agora, o que se diz é que não vai ter água para todos e que o petróleo em disputa não sei quanto tempo para frente será a água, mas isso é outra questão. Com relação
a energia, eu sempre gosto de citar um exemplo do Churchill. Isso, para mim, sempre me marcou. Quando eu estava na época, eu sempre gostei dessa questão da a mistura da história da energia, a história do petróleo, como surgiu. E Churchill, antes da Primeira Guerra Mundial, você deve saber essa história, todo mundo conhece, ele sempre foi um visionário, ele teve aquela brilhante sacada, substituir as frotas navais britânicas, substituir, retirar o carvão e colocar o petróleo. Na época, o carvão vinha do país de Gales e era uma fonte energética, era a fonte energética da época, né, o carvão. E ele teve essa sacada em aumentar a potência dos navios e submarinos e toda a frota naval britânica para combater já na Primeira Guerra os alemães. E ele pensou, como é que eu posso combater os alemães, que estão muito bem desenvolvidos na área naval? Vou substituir pelo petróleo, e o petróleo vai dar potência para os navios e, ao mesmo tempo, meus marinheiros estarão mais saudáveis, com energia para lutar nessa guerra. Sem entrar na questão da guerra, o fato que me marca muito é você observar como uma fonte energética substitui a outra naquele exato momento de crise, e uma outra energia pode substituir a outra, e por assim vai. Onde eu quero chegar? O que se diz hoje, independente, a crise de petróleo e gás, ela vai continuar. Nós teremos crises localizadas ainda por muito tempo, enquanto tivermos essa fonte energética, nós teremos essa crise. Me perguntaram se a transição energética para uma energia renovável é a solução para a Europa. É uma solução para a Europa a longo prazo. Você não vai alimentar as indústrias alemãs, você não vai aquecer os lares europeus, você não vai colocar, não sei como se diz na Itália, o termosifone, que é o aquecedor dentro de casa. Aham. Você não vai conseguir fazer isso sem o gás natural, a curto prazo, tirar o gás natural. Você, para usar as fontes renováveis, você precisa de uma tecnologia, transformar essa tecnologia que você tem hoje em uma outra tecnologia. E dizem que a ferramenta da transição energética, essas ferramentas, a tecnologia da transição energética, vai ser a nova ferramenta geopolítica, vai ser essa transformação. E quem obtiver essa tecnologia mais rápido estará à frente do desenvolvimento. Se a Alemanha já se provou um povo assim que consegue se levantar, reerguer e tem essa força natural deles. Eles provavelmente estão já nessa linha. Existe uma tomada de uma tecnologia verde na Alemanha muito forte. Então, eles com certeza estão acelerando esse passo. Mas esse passo vai levar um tempo, 5, 10 anos. Você não tem como hoje ter uma infraestrutura que é alimentada por uma indústria, por uma energia fóssil, e um ano depois você mudar essa infraestrutura rapidamente, assim. Você não vai conseguir, se você tem uma infraestrutura na Espanha de óleo e gás muito grande, você não vai conseguir, assim, mudar totalmente a Espanha. Você não vai comprar um carro elétrico hoje e já rodar toda a Espanha e encontrar fontes para conectar o carro elétrico. Eu imagino que não, pelo que eu leio, eu não fui e não observei. Mas você não teria tanta facilidade. Você vai encontrar, não teria tanta facilidade. Então, essa migração, que é positiva, que é saudável, que é importante, ela vai levar um tempo. Um tempo para. O que isso no longo prazo vai te dar? Não a curto prazo, porque não vai conseguir. A longo prazo, vai te criar uma situação de você não ter essa demanda energética por uma matriz, por uma energia tão forte como tem hoje a Europa. Uhum. Então, você vai criar um mecanismo que você consiga suprir a falta de uma utilizando outra. Eu sempre debato isso, que me falam assim, um dia a gente vai acabar com óleo e gás. Eu falo, não. A minha visão não é uma visão assim não é uma visão, vamos dizer assim,
trumpista. A minha visão é o óleo e gás continuar contribuindo com a matriz energética. Uhum. Você continuar utilizando óleo e gás. Eu não acho que o óleo e gás eles sejam os vilões totais vilões dessa aquecimento global e tudo mais. Eu acho que a gente precisa ainda deles, por vários motivos, simples assim. Se você pega o seu carro, o painel do seu carro é todo de petróleo, o painel do seu carro, o volante tudo que tem plástico, tudo que da tua cadeira que você está sentado, ela tem petróleo. Então, existe essa necessidade de você utilizar isso aí. Então, é muito fácil falar assim, nós vamos substituir por renováveis. Não. A transição energética, eu entendo a transição energética como você agregar os renováveis e você não ter essa dependência energética, por exemplo, como tem hoje da Rússia. É você poder substituir. É literalmente você, estou sem gás aqui, mas eu tenho aqui o renovável aqui, eu tenho solar aqui. Eu entendo isso. E migrar para essas mais, como você falou, a geopolítica do lítio, né, que você comentou, essa geopolítica já existe, essa discussão sobre o lítio já existe, muito forte, e outras irão surgir. Uhum. Então, eu acredito que essas ferramentas, o que nós iremos vivenciar nos próximos anos, principalmente na Europa, vai ser uma aceleração de energias renováveis, em função da a crise que sempre se comentou dessa dependência energética. Eu tenho a minha avó ainda viva na Itália, em Roma, e minha avó sempre ela comenta: o gás está muito caro, o gás disparou, e ela é uma referência geopolítica que eu tenho, muito grande. Que eu falo, vó, como é que tá aí? Está entrando gás? Me diz aí que eu preciso saber. Daí ela fala, tá, tem gás sim, mas está muito caro, subiu demais aqui, está não sei quantos euros. Era 5 euros, está 25 euros, está não sei o quê, não tem como pagar esse gás. Então, uma referência que eu tenho. Então, esse gás que ela precisa, se você pensar, toda a estrutura, por exemplo, ali, falando localizado, como é que você vai chegar assim em Roma e simplesmente hoje, não, olha, nós não usamos mais fóssil, agora é tudo renovável. As senhoras agora vão colocar uma placa na janela e esse sol vai bater aí, vai gerar uma energia e nós vamos alimentar o prédio. Não tem como, entendeu? Exatamente. Então, isso mesmo, isso acontece também. Eu estou falando assim de uma maneira simplória, Aham. meio assim, brincando, mas você imagina assim, por exemplo, a Polônia e a Alemanha, uma indústria polonesa, uma indústria alemã, com 2.000 técnicos trabalhando no chão de fábrica, e como é que você vai substituir a energia, a infraestrutura daquela energia que alimenta aquela indústria de um dia para o outro? Você fala assim, Exato. poxa, isso aqui eu vou levar uns 3, 4 anos só para mudar a tecnologia da fonte energética que eu vou alimentar aqui meus equipamentos. Olha só. Então, tudo isso Exatamente. Não, tudo e isso leva um tempo, leva um tempo. Então, por isso que a gente vai ter que conciliar, é, em paralelo, crescer essa fonte energética renovável na Europa, por exemplo, continuar com essa dependência energética de óleo e gás, oriundo de outras regiões produtoras, como o norte da África, Oriente Médio, Estados Unidos. Queria eu estar falando de Brasil, queria eu estar te falando que navios brasileiros estão seguindo para a Europa para alimentar, por exemplo, iniciando com o Portugal, que é uma coisa que eu defendo, é o Porto de Sines, que é o porto ali em Portugal, que geopoliticamente seria muito bom para a Península Ibérica, que você criasse uma planta grande de regasificação e alimentasse ali, pelo menos, o início da Europa, e a Península Ibérica teria uma importância geopolítica muito grande por isso. Mas são ideias que eu vou surgindo, eu vou pensando e desenvolvendo. Você vê que o papo vai migrando demais, né? não, Eu já queria falar do Oriente Médio, já queria entrar em umas questões aqui, já não. não, de fato é interessante porque, você trouxe em tona algo 2 pontos, pessoal. O primeiro que é o petróleo, ele não é somente combustível, tá, ele é base de transformação, toda a base da indústria plástico provém do petróleo, e nós somos uma sociedade plastificada, sociedade do plástico, né. Tem se reduzido, né,
com a reciclagem em alguns setores, mas ainda é algo muito pequeno em relação à necessidade. Então esse é um ponto interessante. O outro ponto interessante, esse processo de transformação que é chamado de Revolução 4.0, a qual também, né, uma mudança tecnológica, uma mudança da matriz energética, uma mudança das fontes de recursos, né, energéticos, ele vem já acontecendo. Esse processo começou oficialmente, né, em 2013 na Alemanha, justo, né, e ele ainda é um processo em andamento. As revoluções, as etapas das revoluções, elas demoram, né, bastante. Nós temos alguns artigos aqui no Séries em relação à Revolução 4.0, à transição energética, etc. Então, um tema que, sem dúvidas, nós vamos convidar o Luiz para conversar um pouco mais também sobre esse tema da Revolução 4.0. Luiz, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, foi muito enriquecedor. Sem dúvidas, eu vou precisar depois de fazer outra entrevista contigo para a gente continuar, porque tem muito o que falar. Oriente Médio, todo mundo quer saber, Sudeste Asiático também, né? Então é muito interessante, eu agradeceria muito. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e eu deixo com vocês aí com o Luiz, com essas últimas considerações. Obrigado, Luiz. Obrigado a você, Wesley. E eu que agradeço poder, você deu esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre essa geopolítica, falar um pouquinho sobre energia. Eu acho importante que a gente possa esclarecer um pouquinho, contribuir, tentar contribuir um pouquinho para o entendimento de todos sobre a questão energética, que está muito ligada com a questão da crise de Ucrânia e Rússia. Estou à disposição, eu agradeço. Sempre que for chamado, será uma obrigação e um prazer muito grande participar desse papo com você. Perfeito, Luiz. Obrigado mesmo pela sua contribuição. Obrigado, pessoal. Até mais.